O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um mega pacote de reformas econômicas que tem o objetivo de reduzir gastos públicos. Algumas dessas medidas têm potencial para afetar o bolso de servidores públicos, concurseiros e milhares de brasileiros que hoje contam com isenção de impostos. As medidas foram apresentadas ao Congresso por meio de 3 propostas de emenda à Constituição: a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos Fundos Públicos e a PEC Emergencial. Do que elas tratam? Em resumo, a PEC do Pacto Federativo altera regras sobre gastos de recursos dos estados, municípios e União e impõe uma série de restrições a novas despesas. A PEC dos Fundos Públicos prevê que recursos acumulados em fundos que tinham destinação específica, como Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade, sejam usados para o pagamento da dívida pública. Já a PEC emergencial prevê gatilhos que autorizam a redução de despesas obrigatórias, como o pagamento de salários integrais a servidores públicos. O objetivo é abrir espaço para ampliar o uso do orçamento em investimentos. Tudo parece meio técnico demais, mas algumas propostas podem ter impacto direto na sua vida. Eu sou a Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e hoje eu vou falar sobre 6 pontos do pacote econômico que podem afetar milhões de brasileiros diretamente. Primeiro ponto, revisão de isenção de impostos. Ao longo dos anos, várias isenções de tributos a grupos específicos foram concedidas pelo governo. Por exemplo, pessoas com doenças graves como câncer não precisam pagar imposto de renda. Já taxistas, deficientes físicos, deficientes visuais e pessoas com autismo são livres de pagar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Pela PEC do Pacto Federativo, essas isenções serão revistas a cada 4 anos e, no caso de impostos federais, não vão poder ultrapassar 2% do Produto Interno Bruto, PIB, a partir de 2026. Ou seja, pode ser que essas pessoas que hoje não pagam alguns impostos possam ter que pagar. O segundo ponto que eu vou abordar afeta especificamente concurseiros e servidores públicos. É o trecho da proposta do governo Bolsonaro que prevê a possibilidade de congelamento de concursos públicos e redução de salários de servidores. É o seguinte: a PEC emergencial autoriza uma série de medidas drásticas caso o Brasil se encontre no que a proposta define como estado de emergência fiscal. Esse gatilho seria ativado quando as despesas obrigatórias da União, dos estados ou municípios, como o pagamento de salários e pensões, alcançar 95% das receitas. Ou seja, quando o espaço para investimentos for de menos de 5% do orçamento. Se essa situação de emergência for verificada, a PEC prevê o congelamento temporário por 1 ano de concursos públicos. Também ficará proibido nesse período promover servidores públicos, conceder reajustes e criar verbas indenizatórias. A proposta ainda permite reduzir em até 25% a jornada de trabalho dos servidores, com diminuição proporcional dos salários. Isso quer dizer que, de um ano para o outro, o funcionário público poderá perder parcela significativa da sua remuneração mensal. Terceiro ponto, limites à criação de despesas. Um dos principais trechos da PEC do Pacto Federativo é o que barra despesas que não estejam previstas no orçamento. Pelo texto, decisões judiciais e novas leis que criem gastos só terão eficácia se o uso dos recursos estiver previsto no orçamento daquele ano. Não é raro a gente ver decisões de tribunais que ampliam benefícios a servidores e juízes sem que os gastos estejam previstos no orçamento. Foi o caso, por exemplo, de uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em 2014, que concedeu auxílio moradia a todos os juízes federais do país, inclusive aqueles que atuavam na cidade de origem e que tinham residência própria. A decisão foi vista como uma maneira de permitir um aumento salarial indireto no momento em que o executivo se negava a incluir no orçamento um reajuste reivindicado por juízes e ministros do Supremo. Fux só revogou o benefício concedido via liminar em 2018, quando o então presidente Michel Temer aprovou um reajuste de 16,3% no salário dos ministros do STF. Com esse aumento, o teto do funcionalismo público subiu de 33.700 para 39.200.
Bom, um dos objetivos da PEC de Guedes é exatamente impedir que uma decisão temporária de um juiz ou ministro possa ampliar de uma hora para outra os gastos públicos. Quarto ponto, mudança no percentual mínimo de gastos com saúde e educação. Mais uma proposta polêmica. Uma das PECs apresentadas pelo governo prevê flexibilizar as regras de gastos mínimos da União, dos estados e dos municípios com saúde e educação. Atualmente, existe um percentual específico para cada um desses dois setores. No caso da União, os pisos são corrigidos pela inflação do ano anterior. Para os estados, o gasto anual mínimo com educação é de 25% do orçamento. Com saúde, é de 12%. A proposta prevê unificar esses percentuais para que tanto a União quanto os estados possam distribuir como quiserem os valores entre as áreas de educação e saúde. Um estado vai poder gastar, por exemplo, 35% do orçamento com saúde e só 2% com educação. O governo argumenta que esse gatilho vai dar mobilidade para que os estados e municípios e a União apliquem o dinheiro nas áreas mais necessitadas conforme o ano e o momento. Mas críticos dizem que essa medida pode acabar estimulando uma redução em gastos com educação, que costumam trazer um retorno de longo prazo. Políticos ávidos por resultados eleitorais imediatos podem, por exemplo, aplicar quase todo o percentual mínimo em ações de saúde capazes de atrair votos. Quinto ponto, extinção de pequenos municípios. Onde você mora? Se for um município com menos de 5.000 habitantes, pode ser que ele simplesmente deixe de existir. Como assim? Bom, uma das propostas do ministro da Economia é que municípios com menos de 5.000 habitantes, cuja arrecadação própria com impostos não alcançar 10% da receita, sejam incorporados pelo município vizinho. Isso quer dizer que o município vai deixar de ter prefeitos, secretarias, independência administrativa e vai deixar de receber repasses próprios de recursos da União. Pelo texto de Paulo Guedes, essa incorporação deverá ocorrer até 30 de junho de 2023 para os municípios que não conseguirem comprovar capacidade de arrecadação até essa data. Por fim, o sexto ponto. A União vai deixar de ser fiadora de empréstimos de bancos a municípios e estados. Atualmente, a União tem que bancar o calote de estados e municípios que não conseguirem pagar financiamentos tomados de bancos nacionais e internacionais para projetos e obras públicas. A PEC do governo Bolsonaro prevê que essa garantia só permaneça para crédito tomado de organismos internacionais, como o Banco Mundial. O objetivo é impedir que a União acabe tendo que bancar milhões em dívidas. Na preparação para a Copa do Mundo de 2014, por exemplo, diversos estados acabaram tomando empréstimos milionários para construir estádios e não conseguiram honrar esses compromissos. Nesse caso, o abacaxi caiu no colo dos cofres federais. E quando essas propostas entram em vigor? Nada é para agora ou passa a valer de imediato. Essas propostas precisam ser discutidas e votadas no Congresso Nacional. Por se tratarem de PECs, precisam passar por 2 votações no plenário da Câmara e outras 2 no Senado. Na Câmara, em cada votação, os textos precisam de 308 votos para serem aprovados. No Senado, são necessários 49 votos. E as propostas ainda podem ser modificadas por emendas no Congresso Nacional. Deputados e senadores da oposição já anunciaram que vão tentar derrubar trechos dos textos. Já os parlamentares que integram a base de apoio do governo Bolsonaro querem, claro, rapidez na tramitação das PECs. E essas propostas não precisam de aprovação final do presidente da República. O que sair do Congresso vale. A gente vai acompanhar todo esse processo de perto para você ficar por dentro. Até mais!